Pois bem, amigos, chegou agora o momento de estudarmos a Bíblia aqui no programa Encontro com a Vida. Estamos numa série muito especial chamada Nisto Cremos. Esta série possuirá 28 episódios e nesses episódios vamos aprender sobre as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia. A cada dia, uma crença. E hoje nós chegamos à nossa 10ª crença, a experiência da salvação. Esse tema de hoje faz parte de um bloco chamado A Doutrina da Salvação. Nós estudamos ontem sobre a vida e a morte de Jesus e hoje vamos dar sequência falando sobre a experiência da salvação no crente. Por isso você é muito bem-vindo. Antes, porém, de avançarmos com o estudo, eu queria convidar você para nós orarmos e pedir a bênção do Senhor para o que vamos estudar agora. Você ora comigo? Nosso Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos reunidos para estudarmos a Tua Palavra. Queremos entender um pouquinho mais hoje a respeito da salvação, como Deus nos salva. Por isso, abra nossa mente à compreensão e o nosso coração à aceitação da Tua Palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter orado comigo. Vamos então aqui. Os cristãos não podem ser estáticos. O que quer dizer essa afirmação? Que a vida cristã é uma vida dinâmica. Eu não posso ser o mesmo crente que eu era 10 anos atrás. Alguma coisa tem que ter acontecido. A minha vida deve estar num processo ascendente e não descendente. Se o Espírito de Cristo reina dentro de nós, nós estaremos sempre em processo de mudança. E ao falar em processo de mudança, já me vem à mente um texto de Provérbios, lá no capítulo 4, verso 18. Lembra desse texto? O homem mais sábio do mundo, Salomão, escreveu assim: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O que significa a vereda, o caminho do justo, ir brilhando mais e mais? Isso fala do crescimento espiritual que deve ser vivenciado na vida do crente. A cada dia deve haver um crescimento espiritual. Isso aconteceu com Jesus. A Bíblia declara em Lucas que ele crescia em estatura, sabedoria e graça. Isso fala dos aspectos físicos, mentais e espirituais. Jesus crescia como um ser holístico, integral. E nós também temos que crescer em nossa experiência de salvação. Nós não podemos ser a mesma pessoa que fomos no passado. Deve haver desenvolvimento espiritual. Então, as experiências que o cristão enfrenta ou passa por elas na Bíblia de salvação, justificação, santificação, purificação, redenção, todas são focalizadas na Bíblia. Algumas delas como já sendo alcançadas, outras como sendo realizadas, outras como estando no futuro. Então você percebe que quando a Bíblia trata do tema de salvação, os 3 tempos verbais são incluídos. Salvação no passado, salvação no presente, salvação no futuro. Como podemos compreender esse tópico da salvação em 3 tempos? Vamos começar avaliando no passado. O conhecimento factual acerca de Deus e do seu amor e benevolência é insuficiente. A tentativa de desenvolvermos o bem em nós, separados de Cristo, é contraproducente. A experiência da salvação que alcança as profundezas da alma provém tão somente de Deus. Vou tentar elucidar melhor. O simples fato de você saber que Deus salva não resolve a questão. Você tentar ser salvo praticando boas obras também não resolve. O que resolve é você entender como que Deus salva, como que Ele opera a salvação e você aceitar esta operação na sua vida. Vamos começar então com o passado. No passado, a experiência da salvação, ela envolve algumas coisas: arrependimento, confissão, perdão, justificação e santificação. São experiências que envolvem o passado. Vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Primeiro, o arrependimento. O arrependimento precisa ser
genuíno. O que quer dizer genuíno? Sincero. O nosso arrependimento tem que ser sincero. Resulta numa radical mudança de atitude em relação a Deus e ao pecado. Se eu disser que eu estou arrependido de ter cometido um pecado, mas amanhã volto à prática do mesmo, esse arrependimento ele é contestado. Então, quando falamos em arrependimento sincero, é quando falamos numa sincera tristeza pelo pecado. Tristeza tão grande que nos leva ao afastamento dele. Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Um dia o pecado será destruído. E se nós não largarmos o pecado, nós iremos juntos com ele para a destruição. Então, para não ser destruído, eu preciso passar pelo arrependimento. E arrependimento é uma ação que Deus realizou na vida do crente no passado, quando nós o aceitamos. Assim, o nosso pecado foi perdoado. Qual é a motivação do arrependimento? O coração é amaciado e subjugado quando percebemos que a morte de Cristo nos justifica e nos liberta da penalidade do pecado, a morte. É por isso que a palavra de Deus ensina que a bondade de Deus é que nos conduz, nos leva ao arrependimento. Quando nós percebemos o amor de Deus, sua bondade, a forma maravilhosa como Ele nos trata, o sacrifício vicário, a morte expiatória, são estas coisas que nos induzem, que nos conduzem ao arrependimento. Somente a compreensão do amor e do sacrifício de Cristo é que nos darão essa visão. Então, quando eu passo por esse arrependimento, quando eu confesso o meu pecado e entrego minha vida a Cristo, eu sou justificado. Em geral, a palavra justificação, conforme usado na teologia, é o ato divino pelo qual Deus declara justo um pecador penitente, ou o trata como justo. Justificação é o oposto de condenação. E a base para a justificação não é a nossa obediência, mas a obediência de Cristo. Esse ponto tem que ficar muito claro para todos nós. Quando o pecador é justificado por Deus, Deus não leva em conta a sua obediência. Deus está levando em conta a obediência de Cristo. Isso quer dizer que durante 33 anos, na vida santa que Jesus levou, sem nunca ter pecado, é a base que Deus vai usar para nos justificar. E é assim que Deus salva. Se em Adão nós nos tornamos pecadores e merecíamos a morte, em Cristo nós nos tornamos justos. Não porque sejamos justos, mas porque a justiça dele nos cobre. Isso é justificação. É o ato de Deus lançar por terra a obra humana e fazer pelo homem aquilo que ele nunca poderia fazer por si sozinho, por si mesmo. Não é maravilhoso pensar no plano da salvação e como Deus nos justifica? Através da justificação pela fé, a sua justiça nos é imputada. Tudo está em ordem conosco diante de Deus, porque Cristo se tornou o nosso substituto. A morte que nós merecíamos foi lançada sobre ele. Ele já pagou o preço lá na cruz, ao morrer em nosso lugar. E quais são os resultados dessa justificação? Primeiro, a santificação. Porque santificação é uma vida de santidade, de separação. Aliás, santo quer dizer isto. Santo não quer dizer impecabilidade, santo quer dizer separado. Deus nos separa para o uso sagrado. Deus nos separa para o seu reino. Deus nos separa desse mundo. Somos filhos e filhas de Deus. Então a santificação é um resultado. E quando nós somos justificados, nós também somos adotados na família de Deus. Nós agora somos filhos do Rei do Universo. Deixamos de ser filhos das trevas para sermos filhos da luz. Nós temos agora a certeza da salvação, temos uma nova vida em Cristo,
uma vida vitoriosa, e nós nos apossamos do dom da vida eterna. E ainda que a vida eterna só será concedida quando Jesus voltar, de fato ela já é nossa, porque Cristo reina em nosso coração. Você está entendendo quando eu disse no início que a vida do cristão não pode ser estagnada? Ela não pode ser estática, ela é dinâmica, porque a gente vive todo dia no dinamismo da fé. A graça nos alcança, a justificação acontece, estamos sendo santificados, somos fortalecidos dia a dia no Senhor, vamos avançando em direção aos céus. É o dinamismo da salvação. Aí nós temos um processo da santificação. A justificação já nos santifica, mas esta obra deve continuar. O verdadeiro arrependimento e justificação levam à santificação. Justificação e santificação acham-se intimamente relacionadas, distintas, mas jamais separadas. Elas designam duas fases da salvação. Justificação é aquilo que Deus faz por nós, enquanto santificação é aquilo que Deus faz em nós. Então nós somos adotados na família de Deus. A justificação traz também a certeza da aceitação do crente. Traz consigo a alegria de uma união com Deus, de uma nova vida vitoriosa. E à medida que cresce nossa fé nele, nossa cura e transformação progride. E ele nos concede crescentes vitórias sobre os poderes das trevas. Por quê? Porque nós temos o dom da vida eterna. Então, relembrando, na obra da justificação, Deus nos considera justos. Na obra da santificação, Ele nos torna justos. Na obra da justificação, Deus nos considera justos mesmo sendo pecadores. Na obra da santificação, Ele nos torna a imagem e semelhança de Cristo. Não é isso que falou o apóstolo Paulo em Efésios capítulo 4? Até que todos nós cresçamos e atinjamos a plenitude da estatura de Cristo? Isto é salvação. Salvação é a reprodução do caráter de Cristo na vida de seus filhos. É a reprodução da imagem de Deus em nós. Isso é salvação. Já falamos sobre justificação, falamos também sobre salvação e no presente. Paulo diz que agora nós somos nova criatura. As coisas antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Nova criatura. O que significa isso? Os gostos mudam, as conversas mudam, as práticas mudam. Ao ser nova criatura, significa que nós vamos dar prioridade às coisas espirituais. Se antes nós gastávamos horas e horas por dia perdendo tempo com atividades sem qualquer fim, agora a gente dedica tempo ao estudo da palavra, à oração, ao testemunho da fé, às coisas espirituais. Nesse processo de santificação, nós recebemos a graça para vivermos uma vida vitoriosa sobre o pecado. Estamos falando de vitórias. Estamos falando da ação do Espírito Santo em nossa vida. O que mais acontece nesse processo? Ocorre uma mudança interior. Por ocasião do segundo advento, nós seremos modificados, transformados fisicamente. Nosso corpo mortal e corruptível será tornado imortal e incorruptível. Entretanto, o nosso caráter deve experimentar transformação durante o período de preparo para o segundo advento. Você não já ouviu a grande verdade de que a única coisa que nós iremos levar para o céu será o nosso caráter? É verdade. Esse caráter que ora está sendo desenvolvido, é ele que nós iremos levar para os céus. Esse corpo passará por uma transformação de corruptível para incorruptível, de mortal para imortal, mas o caráter que Deus está aperfeiçoando, é ele que vai continuar conosco. Essa consciência, essa noção das coisas espirituais, essa submissão a Jesus. Esse caráter que nós estamos construindo pela graça dele, ele não muda, ele vai continuar.
por isso ele deve estar numa crescente. É claro que haverá uma transformação completa da nossa mente. Então, o Criador pode empreender uma obra de transformar nossa vida e nós passamos a participar da natureza divina. Pedro diz que as preciosas e muito grandes promessas de Cristo servem de penhor para que o seu divino poder complete a transformação do nosso caráter. Sim, o caráter tem que ser transformado. Quando falamos em caráter, nos lembramos da palavra do profeta, né? Eis que tirarei de vós um coração de pedra e vos darei um coração de carne. Por que Deus está dizendo que Ele quer tirar o coração de pedra? Ele está falando do coração duro, insensível. Deus quer tirar isso de nós. E o coração de carne? É um coração sensível à voz do Espírito Santo. É um coração atento às orientações da Bíblia. É alguém que está antenado na vontade do Senhor. Há progressão, há crescimento espiritual. O que mais acontece no presente? Nós agora, através de Cristo, participamos de sua natureza divina. Os seres humanos são transformados à imagem do seu Criador, pela habitação de Cristo em nosso íntimo. É um processo dinâmico. Veja, a santificação é progressiva. Através da oração, do estudo da palavra, nós podemos ter constantemente companheirismo com Deus. E quando nós olhamos para a Bíblia e vemos exemplos como Enoque, aquele homem que andou com Deus e foi tão íntimo de Deus que Deus o tomou para si, esta é a experiência que Deus deseja para todos nós. Enoque permanece como um exemplo de como devemos caminhar com Deus. E como Enoque caminhava com Deus? Isso fala de intimidade, isso fala de relacionamento. Deus quer ser íntimo de todos nós, Deus quer se relacionar. E como você se relaciona com alguém? Gastando tempo com essa pessoa, investindo no relacionamento. A gente faz isso quando a gente ora, quando a gente estuda a palavra, quando a gente fala das obras maravilhosas do Senhor, dando nosso testemunho. É assim que a gente avança no reino espiritual. Por isso você percebe, não há estagnação aqui. Não pode haver estagnação na vida espiritual. Ela é dinâmica. O crescimento é progressivo. Existe um teólogo norte-americano que falou algo muito especial. Ele disse que quando Cristo voltar, Morris Venden é seu nome. Ele disse que quando Cristo voltar, haverá tantos graus de santificação quanto o número dos salvos. Sabe o que isso significa? Cada salvo vai estar no nível de santificação, mas todos estão numa escala ascendente. Todos estão em direção ao caráter, ao modelo de Jesus Cristo. E Jesus é um modelo tão perfeito que cada vez que você se aproxima dele, ele se projeta para mais longe. É por isso que ele vai ser sempre modelo. Nós sempre estaremos perseguindo esse modelo. E de fato a gente não persegue, de fato a gente luta para ele estar conosco e estar em nós. E então nós temos a perfeição de Cristo. O que é a perfeição bíblica? O Espírito Santo nos traz a perfeição de Cristo. Pela fé, o caráter perfeito de Cristo torna-se o nosso. As pessoas jamais poderão pretender a perfeição independentemente de Cristo, como se ela fosse algum dote interior do indivíduo ou lhe pertencesse por direito. A perfeição ela é um dom de Deus. Ou seja, a perfeição do crente é porque ele se apropriou do caráter de Cristo. É nele que nós somos santos. A perfeição de Cristo nos conduz a uma perfeição nessa terra. Qual é o papel que nós, como crentes, devemos desempenhar em tudo isso? Através da habitação interior de Cristo, nós devemos crescer em maturidade espiritual. Em termos humanos, contínua oração é indispensável para se poder viver uma vida santificada, perfeita a cada estágio do seu desenvolvimento. E aqui está muito bonito, né? Perfeito em cada estágio do seu desenvolvimento. Você olha para um bebê recém-nascido e a gente, quando tem os nossos filhos e os tomamos nas mãos,
O que a gente fala? Ah, meu bebê, ele é perfeito. Bom, os nossos filhos geralmente nascem carecas, né? Sem dentes. Mas ainda que ele seja careca, sem dente, ele é perfeito. Por quê? Porque ele é perfeito para esse estágio de desenvolvimento. Olhamos para uma criança, ela é perfeita, perfeita no seu estágio de desenvolvimento. Olhamos para um jovem adolescente, ele ainda vai crescer muito mais, ele vai ainda ter desenvolvimento físico, mental, mas a gente diz que ele é perfeito, perfeito para a sua fase de desenvolvimento. Assim como usamos essas expressões para o ser humano, assim acontece na vida espiritual. Alguém pode ter apenas um mês de convertido, um mês que está se relacionando com Cristo, tem muitas coisas ainda a maturarem, mas ele já é perfeito no seu estágio de desenvolvimento. Perfeito em cada fase da sua vida. Perfeito em cada momento da sua caminhada. Agora, essa perfeição, ela tem que continuar. Esse aprimoramento não pode parar. A vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando mais e mais. Tem que ir brilhando. Não pode estar estagnada. Uma outra verdade que a palavra de Deus nos ensina, que no futuro a nossa salvação será final e plena. Ela será operada quando os santos forem glorificados na ressurreição e quando os vivos forem transformados. Isso tudo se dará na volta do Senhor. No futuro, esse corpo corruptível se transformará num corpo incorruptível. Esse corpo que é mortal será imortal. A isso nós chamamos de glorificação. Aí sim estará completada a obra de Deus em nossa vida, quando nós recebemos a glorificação, o que só se dará no momento da volta de Cristo a essa terra. Esse será o futuro tão aguardado. O Dr. Hans LaRondelle escreveu: Paulo relaciona nossa salvação presente com a primeira vinda de Cristo, por meio da cruz histórica, da ressurreição e do ministério celestial de Cristo. Nossa justificação e santificação são assegurados por completo e para todos. Nossa salvação futura, a glorificação dos nossos corpos, é relacionada por Paulo com a segunda vinda de Cristo. O que o Dr. Hans LaRondelle está afirmando? Que pela sua vinda a esta terra, por sua morte sem pecado, Cristo nos assegurou o direito de salvação. E nesse processo, nós somos justificados e santificados. Enquanto Cristo está nesse exato momento no santuário celestial, nós recebemos a justificação e a santificação. Agora, a glorificação está associada ao momento em que Jesus voltará à terra em glória e majestade. Alguns creem incorretamente que a perfeição última, que será trazida pela glorificação, já se encontra à disposição do ser humano. Mas isso é um erro. Tem pessoas ensinando de que a pessoa, quando morre, já vai para o céu, já passa pela glorificação. Isso não é verdade. Santificação é um processo de toda a vida. Podemos possuir a perfeição agora, mas somente em Cristo. Entretanto, a transformação última, toda abrangente de nossa vida, que se transformará na genuína imagem de Deus, deve ocorrer por ocasião do segundo advento de Cristo a essa terra. Nem os traços cristãos do caráter, nem um comportamento isento de falhas representam base para a qual somos aceitos diante de Deus. A justiça salvadora provém do único homem justo, Cristo Jesus, e nos é transferida pelo Espírito Santo. Em nada podemos contribuir com o dom da justiça de Cristo. Podemos recebê-lo. E como podemos receber esse dom? Através do Espírito Santo. É por isso que Jesus ensinou: quando vier o Espírito Santo, ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele nos convence, ele nos santifica, ele nos guia a toda a verdade. Eu e você somos completamente dependentes da obra do Espírito Santo para a nossa salvação. Por isso a salvação
passado, presente e futuro. É uma obra do Espírito Santo em nossa vida, porque é Ele que nos leva ao arrependimento, Ele que nos leva à conversão, à santificação, e é Ele que nos conduzirá vitoriosos até a glorificação. Sim, meus queridos amigos, a certeza de salvação e vida eterna que o crente hoje pode possuir, ela se baseia unicamente num homem, Jesus Cristo, o justo. Ela se baseia exclusivamente naquilo que Jesus fez por nós, não naquilo que nós podemos fazer. Quando nós nos achamos todos suficientes, quando nós nos sentimos bons o suficientes, isso mostra que nós estamos muito longe de Jesus. Aquele que está perto de Cristo reconhecerá sua debilidade, sua necessidade de um Salvador. E esta é uma obra do Espírito Santo. Permita que ao longo desse dia o Espírito faça essa obra na sua vida. Ore comigo. Pai querido, muito obrigado pela verdade da Tua palavra hoje. Muito obrigado por compreendermos os tempos da salvação. Que o nosso coração se abra para que o Teu Espírito faça em nós uma mudança genuína e que o Senhor nos prepare para a Tua volta. Oramos em nome de Jesus. Amém.